Oi, pessoal! Que bom estarmos juntos para desvendar uma das histórias mais conhecidas e, ao mesmo tempo, mais misteriosas do mundo: o nascimento de Jesus. A gente já ouviu essa história um monte de vezes, né? Mas e se a gente olhasse para ela de um jeito diferente? Com uma lupa, como se fôssemos detetives procurando pistas. O que será que a gente ia descobrir? Vamos nessa? Para começar nossa investigação, aqui vai a grande pergunta. De todos os bilhões de bebês que já nasceram na história, por que o nascimento de Jesus mudou tudo? Por que a gente ainda fala sobre isso hoje? Bom, é isso que a gente vai tentar descobrir juntos. Certo. Todo bom detetive começa por onde? Pela cena do acontecimento. E a nossa primeira grande pista está exatamente aí, no lugar e no jeito que Jesus nasceu. Porque, olha, não foi um nascimento nada comum. Pensa só um pouquinho nisso. Quando a gente imagina um rei, vem na cabeça o quê? Castelos gigantes, coroas de ouro, um monte de riqueza, né? Mas o rei mais importante de todos nasceu num estábulo, um lugar simples, para animais, numa família que não tinha muita coisa. Isso já é uma pista e tanto, né? Mostra que essa história ia ser bem diferente do que todo mundo esperava. Ok, primeira pista, o lugar super humilde. Agora a segunda pista é daquelas bem importantes. Está escondida no nome dele. Alguém já parou para pensar no que o nome Jesus realmente significa? Pois é, não foi uma escolha por acaso não. Esse nome conta quase a história toda. Olha só que demais! Lá na língua que falavam naquela época, o hebraico, Jesus quer dizer Deus salva. O próprio nome dele já era a resposta do mistério. Era como se o nome fosse um spoiler da sua grande missão. Que legal, né? E tem mais. A história conta que um anjo apareceu e explicou direitinho o que esse nome queria dizer. Falou que Jesus ia salvar o seu povo. Ou seja, ele não veio só para ser uma pessoa boa ou um grande professor. A missão dele era muito, muito maior. Era nos salvar. Então, juntando as peças, o que a gente entende? Que o nome Jesus é tipo um super resumo da sua identidade e da sua missão. Toda vez que a gente fala esse nome, a gente está lembrando que Deus salva. É impressionante como uma palavrinha tão curta pode ter um significado tão gigante e cheio de esperança para todo mundo. Agora, vamos voltar um pouquinho para aquela noite no estábulo. Já desvendamos a pista do nome. Mas por que nascer num lugar tão simples, tão pobre? O que será que isso quer nos ensinar? Vamos investigar mais a fundo. Olha só essa comparação. De um lado, a gente tem o que o mundo acha que é ser poderoso, né? Palácios, riqueza, dar ordens. Do outro lado, a gente vê a escolha de Jesus. Um estábulo, pobreza, humildade. É uma ideia que vira o nosso jeito de pensar de cabeça para baixo. Então, por que Deus escolheria a pobreza? Foi de propósito. Porque, como dizem os livros antigos, é justamente nessa simplicidade toda que a verdadeira glória do céu se manifesta. O amor de Deus não se mostra com coisas grandiosas e distantes, mas se fazendo pequeno para ficar bem pertinho da gente. Tem um texto antigo, que é quase um poema, que tenta explicar a magia daquela noite. Ele diz que a terra ofereceu uma gruta para aquele que é tão grande que não cabe em lugar nenhum. Pensem bem, o Deus eterno se fez um bebezinho por nossa causa. Tudo isso foi para nós. E essa humildade toda não é só um detalhe da história. Na verdade, é a grande lição. Desde o seu primeiro dia, Jesus nos mostra o caminho. Para chegar perto de Deus, a gente precisa ter um coração simples, um coração humilde, como o de uma criança. Bom, essa história toda aconteceu há muito tempo. Mas e se eu dissesse que a parte mais mágica do Natal é que ele pode acontecer de novo? Não lá em Belém, mas aqui, hoje mesmo. E essa é a parte mais incrível da nossa descoberta. O lugar onde Jesus mais quer nascer hoje não é no estábulo, mas na gruta do nosso coração. É como se ele batesse na porta do nosso coração, pedindo para entrar e trazer toda a sua luz e o seu calor para dentro da gente. Uau! Mas como a gente prepara o coração para receber uma visita tão especial assim? É como arrumar a casa para uma festa. Primeiro, a simplicidade. Não precisa ter nada de especial, só ser um coração verdadeiro. Segundo, acolhimento. É estar pronto para recebê-lo com um sorrisão. E por último, amor. Deixar o amor dele crescer dentro da gente, para depois a gente poder compartilhar com todo mundo. E a nossa investigação de detetives termina com essa pergunta, que na verdade é um convite. O Natal está aí, e a manjedoura mais importante que a gente pode preparar é o nosso próprio coração. Então, enquanto a gente espera por esse dia, vamos pensando como podemos preparar esse nosso cantinho especial. Esse é o melhor presente que a gente pode dar e também o melhor presente que podemos receber.